Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Sua empresa precisa de consultoria, estudos, licenciamentos e serviços ambientais? Conheça a ADM Ambiental. A ADM Ambiental possui uma equipe multidisciplinar especializada para atender os mais variados tipos de projetos e demandas. Projetos executados seguindo normas nacionais e internacionais, com o objetivo de encontrar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Rua Nestor Vitor 657, João Alberto, fone 3423-1690, Paranaguá, Paraná. DM Ambiental. Desenvolvimento com sustentabilidade. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, amigo ouvinte, olá, amigo internauta, está começando o Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3, também pelo Facebook e YouTube da Rádio Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Bom, e como é de costume, aqui no Ilha Ambiental, eu sempre tenho ao meu lado as meninas da DM Ambiental, sempre a Denise Folha e a Michele Farias, e hoje, junto com o Gordinho aqui, a gente tem a Silviene Costa. É um prazer ter a Silviene aqui pela primeira vez, e hoje o tema é regularização fundiária. E a Silviene, que é engenheira especialista em direito imobiliário, vai solucionar grandes problemas que a gente tem, grandes dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Boas-vindas às companheiras de bancada aqui. Denise Folha, seja bem-vinda. A Michele Farias. E já dizer olá e seja bem-vinda a Silviene Costa. Sil, seja muito bem-vinda ao Ilha Ambiental. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na Ilha do Mel. Novamente, já vim num programa que é o Algazarra, que foi muito bacana. E hoje estamos aqui para falar de um assunto bem sério, né, que atinge boa parte aí do município de Paranaguá. Bom, é um problema, eu não sei dizer se é um problema comum a cidades portuárias ou Paranaguá tem essa deficiência, né? E isso teve início pelo crescimento pouco ordenado do município, né, Sil? Não é um problema exclusivo de Paranaguá, tá? 90% dos municípios do Brasil tem essa situação de regularização fundiária. Então, assim, a gente não pode direcionar essa situação por ser portuário, por ser Paranaguá ou por ser litoral. Não, é um problema realmente nacional. A regularização, de um tempo para cá, ela vem sido muito citada e muito recomendada, mas até então, até 2017, ela era um assunto um pouquinho deixado de lado. Mas vamos tentar ajudar aí para ver o que a gente consegue melhorar. E a que você atribui isso, Silviene, esse deixar de lado a regularização fundiária até pouco tempo atrás? A gente visualiza que antigamente as pessoas tinham muito a situação da posse, né? É uma modalidade muito comum. Vamos usar Paranaguá, então, como exemplo, né? Mas eu posso dizer que ela se estende a todo o país. Mas a modalidade da posse, então, o que acontece? As pessoas tinham uma sensação de que aquele contrato de compra e venda, o que chamavam de escritura, eu tenho uma escritura, elas tinham uma sensação de que isso seria um documento deles de propriedade do imóvel. E isso não é. O que é propriedade do imóvel é o que está no cartório de registro de imóveis. Até um tempo atrás, tinha o nome de transcrição, né, de 2002 para cá,
ele mudou o nome para matrícula, então é exclusivamente para matrícula, né? Então, o que é válido hoje como documentação de titularidade de imóvel é uma matrícula. Então, o que o morador, né, o posseiro, vamos utilizar assim, que não tem uma matrícula no seu nome no cartório de registro de imóveis, ele está irregular. E o que vem a ser essa matrícula? Como é que eu vou saber se eu tenho ou não, onde encontrar, de que forma tê-la? A matrícula é o documento que consta no cartório de registro de imóveis, tá? Hoje o cartório de registro de imóveis aqui em Paranaguá é um só, né? Então, o que tem de documento, os documentos de todos os imóveis passam pelo cartório de registro. A titularidade, o nome de quem está na matrícula é o que é o direito da propriedade real. Aí, com relação a como procurar isso, só indo ao cartório, eu consigo ter isso online? Aqui em Paranaguá a gente tem esse trabalho online ou não? Isso, tem o trabalho online que o site dos cartórios, eles disponibilizam, que é o Registradores. Você consegue fazer uma consulta, uma busca. Ou então indo até o cartório de registro de imóveis realmente pelo nome. Na prefeitura, no setor de urbanismo, alguma documentação mais atual eles têm também, que você consegue. O que a gente só não pode, vamos só sair já relacionando a prefeitura, o que a gente não pode só vincular é que IPTU, o nome que está cadastrado no IPTU, seja uma comprovação de titularidade do imóvel. Tá? Eles são situações independentes, porque um lote pode estar no meu nome, uma matrícula minha, um lote meu, mas você, Flávio, pode ter o IPTU no seu nome. Então, o ideal é que seja matrícula e IPTU no nome do mesmo titular. Mas acontece muito de ter IPTU no nome e matrícula no nome de outra pessoa. Nomes diferentes, perdão. Bom, tem gente que não tem paciência e às vezes não tem conhecimento para isso, né, Michele? E a ADM Ambiental está prestando esse serviço agora também, é isso? Isso. Olá, Flávio. Que bom estar aqui novamente com vocês. Então, nós estamos agora com esse braço, digamos assim, das regularizações. O que acontecia? As pessoas vinham para fazer licenciamento, algum tipo de trabalho na área ambiental, e os órgãos exigem a documentação da área, digamos assim, né, que seria a matrícula. E quando nós íamos pegar a documentação, estava faltando, daí travava o processo, porque daí às vezes não tinha como nem comprovar que a pessoa tinha nem a posse daquele local, era um negócio meio desordenado, digamos assim. Para você ter ideia, tem empresas aqui em Paranaguá que a gente vai tentar fazer o licenciamento, já aconteceu da gente ter 75 matrículas numa única área. Ou seja, a junção de várias matrículas numa área só. Então, cada processo que nós dávamos entrada tinha que anexar 75 matrículas. Entendeu? E assim por diante, né? E cada nome, às vezes, de um. Então, são problemas que a gente viu. E como a CIL agora faz parte do nosso time, é uma frente que a gente falou assim, não, a gente tem que entrar para regularizar, não tem muitas opções de profissionais para que faça esse tipo de trabalho, né? E tem a questão, às vezes, da falta de conhecimento, daí quando a gente vai ver a situação da empresa, a gente já oferece o pacote completo. Denise, e isso que a Michele citou, de ter às vezes 75 nomes dentro de uma área, isso se deve a esse crescimento pouco ordenado ou desordenado que a gente citou na abertura do Ilha Ambiental? Infelizmente, né? Primeiro, oi, bom estar aqui novamente. Na verdade é isso, né? Porque quando você vê o crescimento de Paranaguá da forma como aconteceu, que não é uma exclusividade do nosso município, a gente percebe essas situações. Até quando a gente fala da questão ambiental, você entra também nessa questão, porque as invasões elas acontecem e não existe um direcionamento, né? As invasões acontecem da forma como a cidade está crescendo. Os espaços que as pessoas encontram, né, acabam invadindo, né, entre aspas, não todo mundo. E isso acontece em Paranaguá em função desse crescimento desordenado mesmo. Eu percebo assim que é um pouco cultural, né? É uma questão cultural e além da questão cultural, as cidades mais antigas, daí a situação é um pouco mais complicada. Sim. Mas essas invasões, em teoria, acontecem por quê?
Eu imagino que seja por falta de planejamento, né? Em função da cidade de Paranaguá ser uma cidade muito antiga, não existia não seria interesse, mas essa preocupação, digamos assim, com o planejamento, como a gente vê hoje. Hoje a gente fala muito sobre isso, sobre planejar, sobre para onde a cidade vai expandir, de que forma que a cidade vai expandir, como que está o zoneamento. Só que isso a gente não ouvia, né? Há tempos a gente não ouvia. Então as pessoas iam invadindo até por falta de conhecimento. Onde tem espaço, onde supostamente não tem dono, né? As pessoas invadiam. Então eu acho que isso é uma cultura, né, do brasileiro, infelizmente. Além dos grileiros, né? Eles invadem para depois vender, fazem loteamento, vendem, fazem documento, fazem tudo, né, Silvio? Então o grileiro vem, ele pega uma área grande que em teoria não tem dono e começa a lotear e vender, é isso? Vamos dizer, é uma cultura, né? Eu não gosto muito desse nome grileiro, né? É um nome muito comum, mas eu diria como invasor, né? É a pessoa que chega, invade uma área, né? Ela toma posse dessa área, cerca e com o tempo ela acaba desmembrando e vendendo em pedaços menores. Então isso seria uma prática, infelizmente ela é bem comum. E essa prática é decorrente do quê? De pouco planejamento que houve no passado? Eu não diria que essa prática seria de planejamento. O que acontece? Para uma área ela ser invadida é porque ela foi deixada também para trás por algum momento de alguém, por alguém. Normalmente essas áreas ou elas são públicas, né, do governo do estado ou federal, do município são poucas. A gente percebe que o município ainda toma conta das suas áreas. O que foi invadido faz muito tempo já e isso já não vem mais acontecendo. Ou então áreas de pessoas que há muito tempo abandonaram. Áreas de herança, por exemplo, elas acabam ficando muito, os herdeiros não tomam conta, acontece às vezes o falecido, né, deixou uma área e filhos não se interessam porque talvez não... Enfim, abandonam a área. Com essa situação também acontece muito. Então, as pessoas, por não observar alguém que tome conta da área, simplesmente vão e tomam posse e revendem. Exatamente. Isso é comum aqui em Paranaguá? É comum. Isso é comum. Tanto que uma situação que uma modalidade que a gente usa para regularização é a uso capião, né? Hoje a gente utiliza muito a uso capião extrajudicial, né? Que tem uma lei federal de 2017 que beneficia essa situação. Então, quando você não tem uma área pública, né? Quando a área é privada, que a área teve uma titularidade, mesmo que seja de alguém que não está presente, você consegue usucapiar essa área. Então, isso acho que acaba fomentando até talvez essa invasão, que depois, em um certo prazo, você consegue regularizar. Essa palavra, uso capião, é muito utilizada aqui em Paranaguá. O que significa o uso capião? É uma modalidade de regularização fundiária. Nós falamos, na verdade, de regularização fundiária. Hoje a REURB, que nós temos aqui em Paranaguá, está sendo implementada a partir do decreto 9310 de 2018, que é uma regularização que ela beneficia uma situação social, né? Aí tem alguns parâmetros que precisam ser cumpridos. Quando o morador não está naquele programa dentro dessa área de abrangência da REURB, né? Ela pode utilizar a modalidade para regularizar seu imóvel da uso capião. Existe a uso capião judicial, que é aquela comum que todo mundo conhece, e a extrajudicial. Nós, como técnicas, né, nós não somos advogados, tá? Só para deixar isso bem claro, porque quando as pessoas procuram para fazer um uso capião, normalmente procuram um advogado. Mas a documentação que antecede o advogado é uma documentação técnica. Então nós fazemos todo um levantamento da área, se realmente ela tem essa possibilidade de usucapiar aquela área, de se tornar dono daquele imóvel. Nós fazemos a planta, né, fazemos memorial descritivo, para daí sim o advogado poder assumir a situação e dar continuidade na usucapião extrajudicial. Existe toda uma condição técnica, então, para que isso aconteça. Exatamente. Então, assim, tanto que nós temos alguns advogados que nós prestamos serviço para eles, né? Toda vez que algum morador procura essa situação para resolver pela modalidade de uso capião, vem para nós montamos a documentação. Quando chegar no final, eles só dão continuidade porque realmente é uma continuidade jurídica daí.
Michele, então é muito importante a regularização, né? Em todos os sentidos, né? É importante, digamos assim, para o município, né? Para o dono da área e para tudo que você precisa hoje, você precisa de documentação, né? E quando você... se você quiser vender a tua casa, né, a tua área, você vai ter mais facilidade de vender com a documentação regular, né? Te dá o benefício de fazer financiamentos. Se não tiver documentação, não tem como. Os licenciamentos ambientais e diversas situações assim. Vamos supor que eu tenho uma casa, seja herança, e eu não tenho a casa regularizada. Eu não posso financiar quando for vender a casa, então? Não. Se ela não tiver regularizada, não. Eu posso vendê-la, mas a pessoa que vai comprar tem uma forma diferenciada para o pagamento, é isso? Exatamente. Aí ele tem ciência do que ele está comprando, que não tem a documentação completa, vai financiar pelo banco, ele não vai conseguir. Daí tem que ser tratativa entre vocês, né? Se às vezes a pessoa tem condição de comprar aquela área que é maior, que o valor agregado é muito maior, porém por essa falta de documentação, é raro, né? Mas, digo assim, é raro a pessoa ter o dinheiro, digamos, total para comprar aquela área, né? Geralmente as pessoas querem financiar, ou até tem, mas não quer dispor, ou às vezes a pessoa até tá afim de comprar, tem o dinheiro, mas putz, vou comprar uma área sem documento, vai que daqui a amanhã aparece o dono mesmo da área, aparece um louco lá e tem me tira de lá, então dá segurança para quem tá comprando também. E isso é possível que você está falando? Eu tenho certeza que muita gente que ouviu essa sua explanação agora está preocupado. Comprou uma área, não tem regularização, né? Não é uma área regularizada e ela pode perder essa área? Pode, é possível, né? Porque a área, toda a área tem um dono, digamos assim. Ou é o município, é o estado, ou uma pessoa particular. Aí, digamos um exemplo, vamos fazer uma historinha aqui. Eu peguei, invadi uma área e vendi para você. Só que lá, em algum momento, existia uma matrícula mãe. Então, existe um dono dessa área. Daí você compra. Daí você pega, agora eu vou fazer o uso capião. Quando você fizer o uso capião, o dono da área se manifesta e fala, não, a área é minha. Daí. Aí vai haver um litígio, né? Então a pessoa corre o risco de perder a tua... Por isso que eu digo pra você. A tua aquisição, vamos colocar assim. Por isso que eu digo, eu tô interessada na tua área, eu tenho dinheiro para comprar, mas putz, não tá regular a documentação, eu corro o risco, então eu não vou investir tão alto um dinheiro assim. Vamos falar a nível das empresas que crescem aqui em Paranaguá e têm interesse em áreas que hoje são residenciais, né? Como é que funciona essa compra e venda, essa regularização? Como é que funciona isso? Eu percebi que a Silviane tá sinalizando ali. Na verdade, eu ia falar agora, eu vou passar essa bola para a Sil. E daí, Sil? Porque aqui a gente sabe, é uma cidade portuária e a gente tem áreas que crescem a cada dia, seja armazéns, sejam pátios, enfim. A retroárea, né, portuária, ela cresce muito. Como é que funciona essa situação para quem está no imóvel e para quem tem interesse na compra desse imóvel que está do lado da empresa? Essa pergunta é bem interessante, é bem bacana, porque é um movimento de mercado que acontece muito aqui em Paranaguá. E o que eu acho bem interessante, que a gente percebe muito, que as empresas, elas estão procurando por áreas regulares. E quem faz essas aquisições por posse, posteriormente elas nos solicitam, tanto que nós temos uma grande demanda da área portuária para regularização, que foram feitas as aquisições por posse. Então, assim, agora, sendo bem específica a tua pergunta, que é as pessoas que têm a sua residência e que as empresas podem vir a adquirir. Elas podem vender por posse? Sim, pode ser feito o contrato de compra e venda, né, uma modalidade comum, muito comum, né, para as aquisições. Mas se a empresa chega num imóvel, um lote que vem a partir do crescimento, né, faz parte de uma quadra, por exemplo, que eles têm uma intenção de comprar. É a expansão do entorno da própria empresa, né? Exatamente. Quem tem a matrícula, quem tem o documento regular, normalmente são feitas as primeiras aquisições e com os valores que são melhores, porque a empresa não vai dispor de tempo, né, e nem de valor posterior para fazer a regularização desse imóvel. Então, se a pessoa física hoje, quem pensa que pode ser que exista essa possibilidade dessa expansão chegar até seu imóvel, eu indicaria que faça a regularização da sua área, mesmo que seja pequena,
Às vezes tem lotes que chegam pra gente de 250 metros quadrados, 270, que são áreas consideravelmente pequenas. Pode-se fazer sim, e ela valoriza sim. Bom, então é importantíssima a regularização, né, Denise? Sim, com certeza. E como a gente se depara muito com esse tipo de situação, a gente orienta sempre que o primeiro passo tenta regularizar, porque daí quando chega numa situação assim, você já não tem esse desgaste, né, para você poder organizar a tua área, para você poder vender, para você poder fazer um melhor uso, digamos assim, né? Aqui em Paranaguá, por exemplo, no caso de uma expansão é importante, você consegue uma negociação melhor e principalmente para que você não perca a sua área também, né? Não é só pela expansão, mas é pela questão da segurança de ter uma área legalizada, né, Silviane? Exatamente. Eu gostaria até de fazer um comentário, Flávio, que um pouquinho antes da gente começar a conversar, você citou que é a situação do inventário. Porque muita gente acaba... mas a lote era do meu bisavô. Mas se eu vou usar o Flávio aqui como exemplo. O Flávio talvez more num imóvel que era do avô dele, né? Mas já está naquele imóvel há um certo tempo, que você comprova a posse, que você tem a documentação, que você tem a sua energia ligada já há mais de 5 anos, ou 10 ou 15, quanto mais tempo, mais fácil é o processo para você pode sim fazer essa regularização. Tá? Essa uso capião administrativa, vamos dizer, essa judicial. Isso facilita para quem tem aquele, sabe quando acontece aqueles parentes que um foi embora, outro acabou falecendo e deixou herdeiros que você não conhece, e as pessoas ficam sem saída, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o meu inventário se as pessoas não estão aqui para poder assinar junto comigo esse inventário? Então existe sim a possibilidade de fazer através do uso capião. E só aproveitando o gancho... Eu percebi que você se manifestou aqui, Michele. Só aproveitando o gancho que ela falou de questões de área com questões familiares, quando você faz a regularização da tua casa, do teu imóvel, você também está pensando nos teus herdeiros, né? Porque lá na frente eles vão ter muitos problemas para regularizar, né? Questões de brigas judiciais. Estando documentado, tudo fica mais fácil de ser feito inventário depois, é tudo mais rápido. Bom, então após o nosso bloco comercial, a gente vai falar sobre as vantagens de se ter uma área regular. É rapidinho. Lembrando que o Ilha Ambiental tem o apoio da ADM Ambiental e também da PASA Paraná Operações Portuárias. Rapidinho a gente já volta. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Sua empresa precisa de consultoria, estudos, licenciamentos e serviços ambientais? Conheça a ADM Ambiental. A ADM Ambiental possui uma equipe multidisciplinar especializada para atender os mais variados tipos de projetos e demandas. Projetos executados seguindo normas nacionais e internacionais, com o objetivo de encontrar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Rua Nestor Vitor 657, João Alberto, fone 3423-1690, Paranaguá, Paraná. DM Ambiental, desenvolvimento com sustentabilidade. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. Bom, estamos de volta. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em
Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Você sabia que o descarte correto de lixo pode garantir a segurança dos coletores? Além disso, a destinação correta de materiais tóxicos também contribui com o meio ambiente. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá fez um alerta para que a população conheça mais sobre o descarte dos materiais para evitar acidentes. O coletor de lixo trabalha para manter a cidade limpa e para garantir mais qualidade de vida para todos nós. Portanto, ao descartar seu lixo, pense nesse profissional e seja consciente. Como fazer isso? É simples. Use sacos de lixo resistentes e amarre bem para evitar que os resíduos vazem. Não jogue seringas, agulhas ou materiais tóxicos no lixo comum. Embale vidros quebrados e objetos cortantes antes de descartá-los. Lembre-se, lâmpadas e seringas não podem ser descartados no lixo orgânico ou no lixo reciclável. Manter a cidade limpa é uma responsabilidade de todos nós. O maior bioma brasileiro, berço da maior biodiversidade dentre as florestas tropicais do mundo, a Amazônia, foi celebrada no dia 5 de setembro. A data faz referência à criação da província do Amazonas pelo imperador Dom Pedro II, em 1850. Com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta, a Amazônia se estende ao longo de 9 países da América do Sul, sendo 60% da área desse bioma no Brasil. Dona de riqueza incalculável
incalculável de plantas e animais, a floresta brasileira abriga 38 milhões de habitantes. A Amazônia é tão extensa que, se fosse um país, seria o 7º maior do mundo. Tamanha imensidão faz com que, ainda nos dias de hoje, novas espécies de plantas e animais sejam descobertas e catalogadas. A diversidade é igualmente grande. Estima-se existir milhões de espécies no bioma, sendo parte dessa diversidade exclusiva da maior floresta tropical do planeta. Um incêndio atingiu o Parque Nacional de Brasília na segunda-feira, dia 5 de setembro, e destruiu em um dia mais de 2.000 hectares de vegetação. A área corresponde a 2.000 campos de futebol. O incêndio consumiu em 24 horas 4,8% da reserva ambiental. Há 4 meses não chove em Brasília, o que aumenta o perigo. A fumaça do Parque Nacional de Brasília pode ser vista de longe. Criada em novembro de 1961, a reserva fica a 10 quilômetros do centro da capital federal e surgiu da necessidade de proteger os rios que abastecem o Distrito Federal de água potável. Além disso, a mata contribui para o equilíbrio do clima. Também conhecido como Parque da Água Mineral, a área tem 2 piscinas abertas para o público, atividades de educação ambiental e áreas onde a visitação é proibida. O parque abriga sítios arqueológicos históricos e espécies da flora e da fauna que são típicas do Cerrado. Bom, o Ilha Ambiental dá um tempo e volta já. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental.
Estamos de volta, esse é o programa Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3 e, claro, pelas redes sociais da Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Muito bem, vamos então agora ao contato com as comunidades, a participação da comunidade aqui no Ilha Ambiental. Na Ilha do Mel é um lugar tranquilo, um lugar que não tem ainda muita violência. Tu anda à noite ainda nas trilhas, caminha em belas praias, né? A gente sente à vontade como se fosse um fundo de casa, né? E fica assim, ó, é maravilhoso a Ilha do Mel. E gosto de lá, a minha vida está sendo bem aproveitada na Ilha do Mel. E a gente recebe o turista. Precisamos ter um pouco mais de infraestrutura na Ilha do Mel para poder receber os nossos turistas e a comunidade toda ganhar nesse aspecto. Na realidade, todo mundo, né? Quando se faz as coisas certas. O turista, ele tem a opção de passeio. Nós temos o farol, que é muito bonito, tem uma visão excelente. É uma subidinha, ele é alto, né? Mas lá de cima se vê tudo. Do farol dá para ir ao forte, que é uma caminhada. O forte era no tempo do Dom Pedro, então veja bem que sensação gostosa. Tem ainda eu não sei, as cabines onde os soldados ficavam de guarda. Então veja bem, você entra lá, imagina que 1000 anos atrás tinha uma pessoa aí, né? Uma pessoa que nem nós. E isso tem que ver nesses locais históricos, que teve vida humana. Depois, como diz, as praias, a Praia Grande, e nós temos o caminho pela praia para Encantadas. Encantadas é outro lugarejo que tem na Ilha do Mel. Não tem, pessoal de Encantadas não tem contato com o pessoal de Brasília, a não ser caminhando pela praia, no mar, e às vezes a maré impede, ou em barco, pequenos barcos que levam lá. Encantadas também é um lugar muito bonito, tá? Um pouquinho diferente a vegetação, mas tudo é bonito, tudo é bonito. Muito bem, esse foi o contato com as comunidades. Você pôde acompanhar um pouquinho mais das belezas aqui da nossa região. E se você quiser participar, fique à vontade, mande um vídeo aqui para o Ilha Ambiental. Você envia pelo WhatsApp 984142231. Lembrando, um vídeo com até 2 minutos com o celular na horizontal, claro, mostrando a beleza da localidade onde você mora. Vou juntar 3 perguntas aqui na internet que estão relacionadas ao comportamento humano, nossos hábitos, né? O Fred, você levantou a questão dos comédios, produtos químicos, né, que persistem, que vão chegar nos oceanos, combustíveis fósseis. Quais são as mudanças essenciais que tem que acontecer nos hábitos das pessoas para dar uma contribuição para esse esforço global? Bom, eu acho que esse esforço de mudança ele já está acontecendo. Se há 10 anos atrás a gente falasse em carro elétrico, carro elétrico, hoje em dia está direto aí, né? Ou seja, essa mudança da matriz energética global está ajudando sobremaneira. E tem uma coisa extremamente contraditória, paradoxal até, a gente fala mal do petróleo. Quer dizer, em 1950, quando veio a Revolução Industrial descobrindo que o petróleo dava para tacar fogo e produzir energia, foi por causa disso que nós temos baleia ainda hoje. Porque até essa época a baleia era o maior commodity. Todas as cidades europeias eram iluminadas a óleo de baleia, a óleo de mamíferos marinhos. Era o maior commodity do mundo. Os ingleses vieram para o Novo Mundo a caça de baleia. Os portugueses vieram para pegar madeira, óleo. Quer dizer, então o petróleo, pelo menos nesse aspecto. Só que a gente resolveu um problema e causou um outro, provavelmente tão ruim quanto, né? Então,
Então, eu acho que essas iniciativas de vários países, com energia eólica, energia solar, você vê na Europa, está havendo, né, vários países querendo mudar a sua matriz energética. Eu acho que isso já é uma postura muito boa. E as pessoas, quando começarem a comprar, darem valor para o carro elétrico, e não que, né? Eu acho que é fundamental. As lâmpadas LEDs, a tecnologia está aí. Eu acredito no ser humano, eu acredito na tecnologia. A ciência está aí para isso. A gente publica os nossos artigos, né? É fácil publicar. O difícil é fazer a tua ciência ser útil para a sociedade. Isso é a coisa mais difícil que tem, né? E aí, quando você cria essas mudanças, eu acredito que isso vai melhorar. Eu acho que existem inúmeras evidências de que nós estamos no caminho certo. O próprio Brasil está fazendo um incentivo enorme à instalação de novas aerogeradores, né? Aproveitar a energia eólica, particularmente no Nordeste brasileiro, aproveitar a energia solar, em grande parte, no Nordeste brasileiro. Agora, evidentemente, como toda sociedade complexa como a nossa, existem várias forças, existem pessoas que ainda defendem o uso de carvão, o uso de petróleo, mas, na verdade, é um movimento sem volta no nosso planeta para as energias renováveis. A grande questão é se isso nós vamos ter tempo de reverter esse quadro ou não. Isso é uma questão que ninguém tem, a ciência não tem resposta para essa questão, mas, obviamente, isso é a questão temporal é estratégica, porque a cada ano que nós estamos emitindo mais combustíveis fósseis, nós estamos agravando significativamente a situação. Nessa mesma temática, tem perguntas aqui sobre a questão da pecuária e o consumo de carne. Qual que é o papel disso na mudança climática e se deixar de comer carne realmente dá uma contribuição real para... Produção de alimentos, não só para os 7 bilhões de pessoas hoje, mas para os 9, 10 bilhões que nós seremos daqui a algumas décadas, é absolutamente crítica e crucial. E, evidentemente, a pecuária, entre todas as formas de produção de alimentos, ou seja, a produção de carne, é de longe a maior emissora de gás de efeito estufa, em particular o metano, né? E, infelizmente, apesar de todos os esforços da Embrapa e da ciência, nós ainda não conseguimos evitar que um boi, por exemplo, no seu processo de digestão, não emita metano para a atmosfera. Então, na verdade, consumir menos carne ajuda, sim, na redução de emissão de gás de efeito estufa. E, além dos gases de efeito estufa, a pecuária também usa muita água, né? A gente pode imaginar que nós temos água sobrando no nosso planeta, mas isso não é bem verdade. Temos muito nos oceanos, mas muitas regiões do nosso planeta você tem uma escassez de água muito importante. E a pecuária usa muita água. Então, nós temos realmente que mudar os nossos hábitos alimentares para você realmente poder readequar o consumo de alimentos para um consumo de alimentos onde tenha um mínimo emissão de gás de efeito estufa, e a eliminação da carne é certamente um desses processos. E aí a gente para de comer boi e começa a comer peixe. Qual o problema para o oceano aí? O que a gente come? Não, eu acho que existem formas de você produzir alimento. Evidentemente que se o homem continuasse hoje como ele estava no Neolítico, há 8.000 anos atrás, caçando, não haveria. Infelizmente, nós tivemos que enveredar por essa forma, com essa revolução verde que houve na década de 60, né? Produzir muito mais grãos por hectare, né? A história mostra que aqueles que conseguiam produzir muito mais alimento dominavam as sociedades, né? Infelizmente, não havia outro destino para o ser humano. O ser humano quer viver, quer se reproduz cada vez mais. É muito difícil você dizer para as pessoas, controla isso, não controla aquilo, porque é basicamente involuntário, né? Então, a gente tem que produzir alimento, e a única forma foi usar essa tecnologia, porque senão já não haveria mais floresta, caça, quer dizer, está retardando o processo. Existem formas de você produzir alimento de forma sustentável. Você pode produzir no mar, macroalgas, microalgas, que não usam água doce. A aquacultura é uma tecnologia que eu acho que é promissora, que vem aí para ficar. É a atividade de produção de alimento que cresce 10% ao ano no mundo. É evidente que a pecuária tem todo esse impacto, como outras coisas têm impacto também. Eu acho que o impacto é a somatória de várias coisas. Não acho que não adianta botar culpa numa coisa só, né? Eu acho que a gente pode... Não é deixar de comer carne, a gente pode simplesmente procurar outras alternativas, também comer carne, não tanto, né? E procurar formas mais inteligentes da pecuária, né? Usar os gases
do boi para fazer biodigestores. Alguma coisa nós vamos ter que inventar para poder resolver as questões, esses desafios que vêm aí no futuro. Legal. Fred, você falou que os oceanos estão chegando no seu limite, né? Estão ganhando um pouco de tempo, estão dando tempo para a gente buscar uma solução, mas estão no limite. Chegando nesse limite, o que acontece? As coisas começam a acontecer mais rápido, você tem um agravamento ainda maior das mudanças climáticas? Provavelmente. A bomba biológica terrestre ela também está chegando no limite. Ela é basicamente representada pelas florestas das regiões temperadas do Canadá, do norte da Europa, do norte da China, que começaram a plantar desde no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, para onde vai o carbono? Vai para o tronco das árvores. As árvores do tronco vai crescendo. Está lá, está retido. Mas agora a árvore não cresce mais, agora entrou em equilíbrio, que ela produto que ela fixa de carbono, ela devolve. Então, o sistema terrestre está chegando no limite. O mar, a mesma coisa. Não adianta você... Ele não vai conseguir, pela bomba da solubilidade, existe um limite para a dissolução. Não adianta você deixar a água mais fria ainda. Isso não vai acontecer. E o aquecimento global também vai esquentar os oceanos, aumentar a estratificação térmica. E isso, estratificação térmica nos oceanos, é que nem óleo boiando em água. Nos oceanos, tudo que morre vai para o fundo. E é no fundo que se forma o humus. Numa floresta, você sabe, o solo da floresta é enriquecido com as coisas que caem. E aí esse solo que é remineralizado e volta para a árvore através de nutrientes. Nos oceanos, esse solo, entre aspas, é, na verdade, a zona escura, iluminada, onde fica ali, tá certo? Quando o oceano é estratificado fisicamente, a água é mais quente na superfície, ela é mais leve. Então, funciona que nem óleo em água. Né? Não deixa misturar. Como não deixa misturar, os nutrientes que estão lá embaixo, que dependem de ventos para poder chegarem na superfície de volta, fica mais difícil. Alguns outros cientistas dizem o contrário, que o aquecimento vai fazer com que as células os gradientes de pressão atmosférica vão ser muito mais intensos, os ventos vão ser muito mais fortes, e os ventos fortes na superfície vão chacoalhar, vão misturar isso muito mais. Então, é difícil prever. Todo mundo tem ideias, tem modelos. E os modelos, sabe como é que é? Os modelos são construídos com aqueles parâmetros que a gente conhece hoje. Então, pode ser que nós não estamos medindo uma série de coisas que deveria estar no modelo. Então, é muito imprevisível. Tudo que eu tenho lido sobre o destino, o que vai acontecer nos oceanos, é tudo baseado nas suposições. A acidificação vai dificultar perda de corais, a poluição vai dificultar, vai acabar com a diversidade. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos, eu ia para Ubatuba, eu mergulhava lá, né, naquela época que a gente chamava protetor solar de hipoglós e nadadeira de pé de pato. Né? E sabonete Febo era caríssimo, só tinha no lavabo das festas que eu ia lá no... Né? E nessa época eu via centenas de espécies lá em Ubatuba quando a gente mergulhava. Recentemente você vai lá, e eu tenho ido a Ubatuba nos últimos 30, 40 anos, não vê mais nada, está acabando. Nós estamos modificando, a pesca é um problema sério, a sobrepesca é um problema sério também. Paulo, mesma pergunta para a Amazônia. Ontem foi divulgada aí as novas estatísticas do desmatamento, voltou a crescer, estava na faixa de 5 mil quilômetros quadrados por ano, agora subiu para 8. Qual que é o limite da Amazônia e, extrapolado desse limite, o que acontece na Amazônia e com o clima no Brasil? É muito importante essa questão, mas veja, a Amazônia está realizando um serviço ambiental, assim como os oceanos estão fazendo, muito importante de absorver cerca de 0,5 tonelada de carbono por cada hectare de floresta. Se você multiplica isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados da floresta, é uma área enorme. Ou seja, a Amazônia está ajudando significativamente a fixar esse carbono excessivo que nós estamos jogando na atmosfera. Agora, como o Brandini colocou, isso tem limites. Né? Uma árvore não pode crescer para 100, 150, 200 metros de altura. E também a fotossíntese depende de nutrientes, depende de outros ingredientes. Então, nós já temos indícios de que esse limite está chegando nos ecossistemas tropicais, não só na Amazônia, mas em outras regiões, e o homem está dando uma empurradinha. Né? Então, esse ano, o Brasil desmatou 8 mil quilômetros quadrados de florestas primárias. É uma área muito, muito grande, e este carbono desses 8 mil quilômetros quadrados foi todo para a atmosfera, agravando ainda mais a questão do aumento dos gases de efeito estufa. Então, nós temos realmente que
fazer desmatamento zero na Amazônia, como o Brasil prometeu nas suas obrigações com o Acordo de Paris, reflorestar da ordem de 10 a 12 milhões de hectares na Amazônia, para você ajudar esse serviço de absorção de carbono, e, com isso, a gente tentar ganhar algum tempo para trocar a nossa matriz energética no planeta como um todo. Então, isso é uma tarefa enorme que o Brasil dificilmente vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de mecanismos financeiros internacionais para implementar isso, e nem é justo a gente pagar essa conta sozinho, né, aqui cá entre nós. Então, como nós vamos fazer internacionalmente arranjos para quem paga essa conta, são questões muito importantes. Mas a Amazônia está fazendo o seu papel hoje, mas ela tem um limite que nós estamos chegando muito próximo desse limite. E qual é a influência da Amazônia no clima aqui de São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo e tem essa discussão muito forte sobre até que ponto ela influencia as chuvas em São Paulo ou não. Como é que está o conhecimento científico? É muito importante a gente perceber o seguinte: a atmosfera é um sistema aberto. Uma molécula de ar que cada um de nós está respirando aqui já foi respirado na China, na Groenlândia, no Alto Rio Negro e assim por diante, né? O ar circula pelo planeta todo, né? E muito mais rápido do que, por exemplo, circula os oceanos, também fazem esse papel, mas a atmosfera é muito mais rápida nessa questão. E a Amazônia é absolutamente estratégica para processamento de vapor d'água para toda a América do Sul. Não há molécula de água, quase não há molécula de água que chegue no Cerrado Central, onde nós produzimos soja e todos os produtos da agropecuária, que não seja processado pela Amazônia. E, obviamente, se você desmatar numa área muito grande da Amazônia, você diminui esse fluxo de vapor d'água, alterando o clima e a precipitação e a chuva aqui no sul do país, né? Então, a Amazônia é, sim, extremamente importante, né? Não para eventos individuais de seca, aqui em São Paulo, como nós temos ao longo dos últimos anos, mas preservar os serviços ambientais que todos os ecossistemas do nosso planeta fazem, do qual nós dependemos, é absolutamente essencial para a sustentabilidade do planeta a médio e longo prazo. Legal. E, pegando carona nisso, tem a pergunta aqui sobre a importância das unidades de conservação, né? Os parques nacionais, reservas biológicas, tal, tanto no oceano quanto nas florestas. Quer dizer, a mudança climática é uma coisa que não observa barreiras, né? Você pode cercar uma floresta, um recife de coral de guardas armados, não tem jeito, a atmosfera chega lá, a água vai chegar. Então, qual a relevância dessas áreas protegidas para o combate às mudanças climáticas? No caso da Amazônia, é muito importante, né? É uma fração muito significativa da área da Amazônia. Se trata de reservas indígenas e áreas protegidas, e isso joga um papel muito importante na redução do desmatamento. Não impede o desmatamento, existem áreas protegidas que são invadidas, etc. e tal, mas nós precisamos melhorar a governança, ou seja, o governo brasileiro precisa governar a Amazônia, né? Fazer a lei ser cumprida na região amazônica, porque ela é só parcialmente cumprida, e implementar, por exemplo, políticas de preservação das áreas protegidas e da floresta em geral. E isto é absolutamente estratégico para o país, não só cumprir seus acordos internacionais, como também interessa aos brasileiros a proteção desse bioma amazônico. Sem ele, nós vamos ter sérias dificuldades de sustentabilidade, por exemplo, para a produção de alimentos no Brasil Central, né? Então, as áreas protegidas jogam, sim, um papel muito importante, e a gente tem que ampliar essas áreas protegidas e garantir a sua proteção cada vez mais. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade as normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversos
diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sua empresa precisa de consultoria, estudos, licenciamentos e serviços ambientais? Conheça a ADM Ambiental. A ADM Ambiental possui uma equipe multidisciplinar especializada para atender os mais variados tipos de projetos e demandas. Projetos executados seguindo normas nacionais e internacionais, com o objetivo de encontrar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Rua Nestor Vitor 657, João Alberto, fone 3423-1690, Paranaguá, Paraná. DM Ambiental. Desenvolvimento com sustentabilidade. Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. A rádio que você vê.